Alô você, boa noite, é um prazer falar com você aqui dos nossos estúdios da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da IPP-TV, aqui do Alto de Pinheiros, São Paulo. E hoje nós estamos com um programa muito especial sobre ciência e fé. E é um privilégio muito grande entrar aí na sua casa. Eu espero que você participe conosco. Esse programa ele é um programa teste. Se Deus quiser, se der certo, nós vamos produzir uma série desses programas para orientar a nossa juventude, os nossos adolescentes, sobre esse tema fascinante, ciência e fé. O nosso convidado desta noite é o professor Marcos Eberlin, ele está aqui conosco, professor do Mackenzie e o responsável aqui no Brasil pelo design inteligente. Então, passo a palavra para ele fazer as devidas saudações agora. Boa noite a todos, pastor Arival, todos que nos estão assistindo. Privilégio muito grande estar aqui, falando sobre uma questão tão importante, sobre a racionalidade da nossa fé. Eu costumo dizer, né, pastor Arival, que a gente não crê em chupa-cabra, duende, fada madrinha. A gente crê num Deus que matou a cobra, mostrou o pau e a cobra morta. É um Deus que se mostra, se revela na natureza. E a nossa fé tem uma base científica sólida. E essa base científica sólida tem sido corrompida por uma posição filosófica, teológica e científica equivocada. É isso que a gente vai falar hoje à noite. Pois é, nós estamos aqui hoje para falar sobre esse tema Darwin e Deus, né? Por que isso? Porque nós temos o registro sagrado na revelação bíblica, principalmente Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, mas 1 e 2, a descrição da criação de Deus. E ali, né, pelo relato bíblico, quando nós nos submetemos à autoridade das Escrituras Sagradas, nós entendemos que aquela narrativa ela é literal, né? O dia ali é o dia de 24 horas e Deus fez todas as coisas em 6 dias. Mas, já há alguns anos atrás, surgiu essa teoria, né, de juntar, né, essa questão do criacionismo bíblico com o darwinismo, né? Seria mais ou menos dizer o seguinte, né, Deus criou todas as coisas, mas Deus, ao criar todas as coisas, ele usou esse processo de evolução. E esse conceito hoje tem sido muito difundido nas igrejas no Brasil. Nós temos aí grandes defensores, nós temos pessoas sendo financiadas com capital pesado para mudar, né, o conceito bíblico. A nossa luta aqui não é uma luta ideológica, mas são conceitos que tentam, de uma certa forma, desacreditar na inerrância, na infabilidade, na autoridade das Escrituras Sagradas. Então, nós estamos aqui hoje para conversar sobre esse assunto. O professor Eberlin, ele é uma autoridade nesse assunto, e eu gostaria de que ele fizesse primeiro uma introdução e eu seguiria com algumas perguntas. Pastor, sem dúvida alguma, nós temos uma fé racional. E a gente sabe que a construção dessa fé racional, o alicerce é a ciência. E com essa ciência a gente faz as perguntas filosóficas e oferece as respostas teológicas. E se basearmos a nossa teologia e nossa filosofia numa ciência corrompida, sem dúvida alguma chegaremos se a ciência é corrompida, chegaremos a uma filosofia e uma teologia também corrompida. E as consequências dessa filosofia e teologia corrompida serão nefastas para a nossa fé. E é isso que, através do estudo na ciência, que milito aí já há mais de 40 anos, agora no Discovery Mackenzie, é um núcleo de ciência, fé e sociedade. Há 12 anos que eu me dedico a esse debate, a esse assunto. A gente tem percebido, não é, que essa ideia tem crescido, defensores têm tentado nos passar a ideia de que
essa teologia e essa filosofia é baseada na mais pura e bela e perfeita ciência. Quando não é assim. Então, a ideia é que a gente discuta aqui, né, nessa hora que temos, quais seriam os alicerces científicos e se a filosofia e a teologia que são baseadas nesses alicerces científicos realmente seriam boas ou seriam nefastas. O John Stott, ele tem um livro muito interessante chamado Crer é Também Pensar. E nós partimos de um pressuposto que toda ciência verdadeira ela procede de Deus, né? Não existe conhecimento científico verdadeiro que se opõe a Deus, né? Então esse é um ponto de partida que eu gostaria de colocar aqui. Agora a pergunta que eu faço para você é o seguinte: Deus e Darwin, né, são amigos ou inimigos? Responde essa pergunta para a gente. Olha, pastor, se eu me perguntasse há 12 anos atrás, eu diria amigos. Eu fui por 40 anos um evolucionista teísta. Eu cria que Deus existia, mas quando entrei na ciência, fui convencido pelos meus mestres de que Darwin tinha razão, que a evolução era mais lei do que a lei da gravidade, e que essa questão estava definida. Evoluímos. A evolução era um fato. A evolução era um fato, Deus existia. O meu consolo, né, que sobrou foi colocar Deus para guiar a evolução. E por 40 anos, eu fui um evolucionista teísta. Então eu chegava de segunda a sexta, entrava na universidade, se alguém me perguntasse sobre evolução, eu falava, não, evolucionista. Eu brinco, né, que no sábado eu descansava e chegava no domingo, não, Deus criou. Deus criou pelo poder da sua palavra. E eu vivia esse dilema, né? Esse dilema de ter um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, guiando um processo natural, não guiado. Até que, em 2008, eu descobri o design inteligente. E fui investigar, à luz da ciência, se Darwin era realmente o homem que tinha tido a melhor ideia de todos os tempos. Se Darwin realmente tinha definido essa questão. E aí eu percebi que não, que na realidade o darwinismo já havia, após 150 anos, sido refutado pela própria ciência. E descobri, o pior é que as ideias de Darwin tinham tido consequências nefastas para a nossa sociedade, para a nossa fé. Então, uma ideia de um Deus cruel que, ao longo de milhões e milhões de anos, teria criado o homem, criado a vida, em primeiro lugar, corrompe os atributos do nosso grande Deus. E causa uma confusão geral e irrestrita, né? Os nossos jovens ficam perdidos. Um Deus cruel que precisou de um processo natural para que pudesse, através de tentativa e erro, criar a vida. É isso que nos ensinam. Eu assisti outro dia uma palestra que o evolucionista teísta falava assim, pastor, olha, Deus fez e não gostou, Deus fez e não gostou, Deus fez e não gostou. Por isso que há tantas formas transicionais no registro fóssil. Até que ele fez e gostou. Ele pegou um macacoide e soprou nele o fôlego da vida. E a partir desse macacoide, ele evoluiu em chimpanzés e humanos. Corrompe todos os atributos invisíveis de Deus que a gente deveria ver na sociedade. Não bate com os atributos que são descritos para Deus na palavra. E, para que você possa fazer esse compromisso, você tem que fazer uma outra leitura de Gênesis. Então, Adão e Eva e o paraíso não existem mais, é uma alegoria. É um relato que foi feito por um livro que não discute ciência. Você tem que tirar a autoridade científica da Bíblia. E, nesse compromisso, você faz com que toda a autoridade da palavra de Deus, descrita em Gênesis 1 e 2, seja removida. A partir do momento que você remove a autoridade de Gênesis 1 e 2 e relativiza Gênesis 1 e 2, você relativiza a Bíblia toda. Você atualizou Gênesis 1 e 2, né, pastor? Você pode atualizar toda a sua Bíblia. Então, é péssima, eu costumo dizer isso, é péssima ciência, porque Darwin propôs uma ideia que hoje foi refutada pela ciência, talvez a ideia mais desastrosa e nefasta, depois a gente vai falar sobre as consequências para a nossa sociedade, péssima teologia e péssima filosofia,
porque temos que corromper os atributos de Deus e temos que adaptar a palavra de Deus a uma teoria de homens. Então, só uma pergunta aqui bem simples, né? Eu creio que o pessoal que está nos acompanhando aí gostaria de fazer essa pergunta para você. Um cristão piedoso, um cristão que se submete à autoridade das Escrituras, ele pode ser um darwinista? Pastor, não. Não pode, né? Eu estava assistindo um podcast outro dia, né, em que os evolucionistas teístas estavam defendendo essa tese que um cristão piedoso pode ser darwinista. Eu fui um darwinista por 40 anos, como eu disse. Mas um cristão piedoso não pode ser um darwinista. Porque o que o darwinismo apregoa? Que processos naturais não guiados criaram a vida, sofisticaram a vida. Darwin disse isso muito claramente. Eu não consigo ver propósito na evolução mais do que a direção que sopram os ventos. Darwin deixou muito claro isso, que o seu processo removia a interferência divina. Era um processo natural não guiado. Então, como que um cristão que entende que um Deus todo-poderoso fez o homem à sua imagem e semelhança, não? Gênesis fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, poderia ter guiado um processo natural que não tem intenção, que não tem propósito. Um processo natural que, ao longo de toda essa evolução, causou morte, causou a formação de tantas espécies, aberrações de formas de vida. E quando a gente coloca Deus para guiar a evolução, como eu já falei, né, pastor? A gente corrompe os atributos do nosso Deus e coloca Deus subjugado a processos naturais. Então, é praticamente impossível você, à luz do que a gente estuda nas Escrituras, né, aceitar que Deus guiou um processo de evolução. Quando você coloca Deus para guiar a evolução, pastor, você destrói a evolução. Porque a evolução não é guiada, ela não tem direção, ela não tem propósito. Darwin falou isso, não posso ver mais propósito na evolução do que a direção que sopra os ventos. Então, por isso que é péssima ciência com péssima teologia. Você destrói os princípios básicos da evolução. E quando você coloca Deus para guiar a evolução, você destrói os atributos de Deus. Então, é um desastre total pelos dois lados. Por isso que são duas propostas totalmente incompatíveis. Processos naturais não guiados, não tem propósito, não tem direção. E você colocar um Deus todo-poderoso para guiar um processo natural não guiado é uma total incoerência de princípios e valores e conceitos. Você poderia rapidamente dizer para a gente, porque o conceito darwinista, ele precisaria de alguns pressupostos para poder sobreviver. Primeiro é a lei da termodinâmica, que você não pode haver mudança. Faz para a gente um resumo, quer dizer, para o evolucionismo dar certo, como teoria científica, ele teria que ter argumentos científicos fortes. Tem esses argumentos ou não tem? Pastor, esse livro aqui, né, vou mostrar para vocês, Darwin de Wolves, nós estamos traduzindo pelo Discovery Mackenzie, vai ser lançado agora em fevereiro no Consciência Cristã, já está traduzido. Mostra claramente isso. Quais são os 3 grandes pilares da evolução? As mutações, a seleção natural e os milhões e milhões de anos. O que acontece com a seleção natural? É um conceito trivial. Ela diz assim, olha, vantagens são vantajosas. Agora, Darwin disse, eu não posso ver limites no poder da seleção natural. Mas a seleção natural per si não tem poder nenhum. Se a vantagem surge, ela pode selecionar essa vantagem, mas sem vantagem não tem como você ter vantagem. Então, o que é que cria a vantagem no processo evolutivo? As mutações. Mas esse livro do Michael Behe e outros livros que eu escrevi também, vários outros livros, têm mostrado isso. Os evolucionistas sabem isso, que as mutações, que é o grande mecanismo evolutivo, elas são do mal, elas são deletérias. Defeitos causam defeitos, pastor. A gente já sabe muito bem isso. Nós já descobrimos pela ciência que o principal mecanismo evolutivo, as mutações, não causam sofisticação, não causam desenvolvimento da vida. Elas causam defeitos.
aquele princípio da lei da física, da entropia, quer dizer, quando há mudança, não há evolução, mas, ao contrário, desgaste. Involução. O universo está se desgastando, está se tornando menos preciso, menos a perfeição, né, que existia no início. Nós estamos evoluindo, é a involução de Darwin. Certo. E a gente sabe disso por estudos feitos em laboratório. São 65 mil gerações de E. coli, são 45 mil gerações da malária estudadas em laboratório. E tudo que a gente percebeu são degradações, são problemas. O sistema imunológico no coronavírus. Inicialmente, 100% da população seria salva pelo sistema imunológico. Hoje nós temos 99,9%. Esse 0,1% já é degradação. Nosso sistema imunológico está perdendo eficiência. As mutações são do mal. Então, o grande mecanismo do darwinismo, que eram as mutações, já foi refutado pela própria ciência. Os milhões e milhões de anos, pastor. Existe hoje várias evidências que mostram que nem esses milhões de anos a evolução tem a seu favor. Descobrimos recentemente tecido mole em osso de T-Rex, dinossauro. Cortaram o osso, pastor, cheirava mal. Tinha tecido mole, colágeno, células sanguíneas, tinha proteína intacta, fizeram o proteoma do dinossauro. Então parece que a evolução, o grande mecanismo evolutivo, a seleção natural, ela não tem em si poder nenhum. Vantagens são vantajosas, isso todo mundo sabe. As mutações caíram, e os milhões e milhões de anos também. Sobrou o que para a evolução? Não sobrou mais mecanismo nenhum. Então, como que a gente pode linkar nosso Deus ao mecanismo que a própria ciência já refutou? Péssima ciência com péssima teologia. Então, você acha, dentro dos estudos, né, nessa visão do design inteligente, qual seria, mais ou menos, a idade do universo? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu me lembro, estudando com o professor Francisco Leonardo, lá no seminário, ele sempre dizia, né, sobre o catastrofismo. Né? Então, ele fala que o mundo, para ser explicado, né, as mutações que nós tivemos, o mundo passou por grandes catástrofes. Né? Quer dizer, não é a questão da idade, mas das coisas que existiram, inclusive essa questão do dilúvio, né, que muita gente nega, mas que você sabe que há evidências científicas fortíssimas sobre esse assunto. Então, explica um pouquinho para a gente isso aí. Olha, primeiro na palavra a gente lê, né? Acho que é Êxodo 2:11, né, pastor? Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Você vai fazer uma exegese do hebraico e você vê que ali ele está falando assim, ó, tudo. Estou englobando tudo aqui, tá? Às vezes as pessoas ficam falando assim, o céu, talvez tenha sido só a atmosfera e tal. Ele falou, e tudo que neles há, estrelas, planetas e tudo mais. Então a mensagem bíblica é muito clara, em 6 dias. O Yom é dia literal, 24 horas, pastor. A gente tem tratados e mais tratados disso. A única maneira de você enxergar ali milhões e milhões de anos é quando você precisa fazer esse compromisso com o evolucionismo. E você precisa encontrar milhões e milhões de anos na Bíblia, você fala, olha, eras. Mas aí as plantas foram criadas no 3º dia e o sol aparece no 4º. Não dá para ficar esperando uma era, né, para o sol aparecer, pastor. E há um aspecto também que o conceito de dia, de 24 horas, ele é sustentado pelo movimento de rotação e translação da Terra, nos anos, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que... Olha, o design inteligente não discute a idade da Terra. A gente tem defensores de Terra antiga e Terra jovem. Mas eu sou o pior herege que tem, né, pastor? Criacionista e criacionista de Terra jovem. Mas a minha heresia é baseada em boa ciência, pastor. A gente tem hoje evidências e mais evidências. Eles falam assim, pastor, olha, a luz das estrelas não poderiam chegar aqui, porque 13 bilhões de anos. A física de Einstein já mostrou isso, que quem viaja, uma viagem à velocidade da luz, do ponto de vista da luz, é instantânea. Então, nem aquela ideia de que a luz que a gente está vendo agora é de uma estrela de 13 bilhões de anos atrás é verdadeira. Deus fez tudo perfeito. Inclusive, ele fez a luz chegar aqui instantaneamente. Então, o que a gente está vendo é realmente o que está acontecendo. Então, esse paradoxo de um universo antigo, de uma luz de 13 bilhões de anos, chegando na Terra, numa Terra jovem, já foi resolvido pela melhor física, a física da relatividade de Einstein. Uma pergunta aqui que
Um livro recente lançado no Brasil, A Origem, né, fala de 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Esse livro não apresenta, ou apresenta argumentos cristãos para isso. Fala sobre esse livro, por favor. Olha, pastor, são meus irmãos em Cristo, amo todos eles. Não tem nenhum problema com os que advogam essa tese do evolucionismo teísta. Então, todos eles, amo a todos, considero meus irmãos em Cristo. Mas eles prestam um grande desserviço à igreja brasileira, pastor. Eu não tenho outra conclusão a não ser pensar assim. E o livro, na realidade, eu entendo como uma tentativa de fazer com que o evolucionismo teísta seja uma opção para o cristão, mas não é uma opção. É uma opção a ser combatida, é uma heresia. É péssima ciência que tenta se passar como uma ciência absoluta. É uma ciência que, para se estabelecer, precisa corromper a palavra. A gente precisa minimizar. Outro dia alguém falou assim, olha, a Bíblia não tem verdades científicas, olha só. Nenhuma descoberta científica foi feita à luz da Bíblia. Não tem verdade científica. Pastor, eu tenho palestras e mais palestras falando, olha as grandes verdades científicas da Bíblia. Não tem verdade científica na Bíblia? Absolutamente sim. Olha a arqueologia bíblica, toda a ciência social de relacionamento entre pais e filhos e tudo mais. Então, o que o livro faz? Ele tenta tornar o evolucionismo teísta no mesmo nível do criacionismo, do design inteligente, para que ele, primeiro, ele seja aceito como uma opção e depois, a gente vê claramente que quem advoga o evolucionismo teísta não quer só que ela seja uma opção, mas seja a opção para o cristão. Então eu entendo o livro como um sério risco à igreja brasileira, que através desse livro a gente possa entender que o evolucionismo teísta seria uma opção para o cristão, não é? Essa teoria é chamada de evoteísmo, não é isso? Evoteísmo. É uma palavra que você precisa aprender e decorar, né? Evoteísmo. Quais são os perigos do evoteísmo para a fé cristã hoje, para a igreja evangélica brasileira, principalmente para as novas gerações, né? Primeiro que o jovem fica perdido, confuso. Ele é ensinado, pastor, que a Bíblia não tem ciência. Que ciência se encontra na ciência de homens, na ciência naturalismo, no darwinismo. Que Darwin teve a melhor ideia de todos os tempos e que ele é absoluto. Então, que conhecimento, que racionalidade, que ciência você tem que encontrar na ciência naturalista e não na palavra de Deus. Ele é ensinado que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Enquanto a evolução já faliu, a gente sabe disso. A evolução faliu, gente. A gente sabe disso. Os cientistas sabem, os evolucionistas sabem. E a evolução agora, depois de 50 anos, quando ela sucumbe frente aos dados, a gente vai se unir a ela. Então esse é o grande perigo, você achar que a ciência de homens é absoluta e que ela dirige a interpretação da palavra. Então, olha, se evoluímos, se os milhões e milhões de anos são fatos, eu tenho que chegar para Gênesis e falar, não, isso é alegoria. Eu não posso entender aquilo como fato, porque as duas versões são contrastantes. Então é alegoria. Isso foi a Bíblia não é científica, ela não ensina ciência, então aquilo lá é alegoria. Aí relativiza Gênesis e o que acontece? Podemos relativar toda a nossa fé. Então o jovem fica perdido, ele não sabe mais o que tem na Bíblia de verdade e o que tem de alegoria. E se Gênesis 1 e 2 é alegoria, como é que fica o pecado? Porque por um homem, Paulo falou isso, né, em Romanos, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e essa morte passou a todos os homens. Para a gente compreender o conceito de salvação na Bíblia, para a gente compreender a questão do pecado, nós temos que crer em Gênesis 1 e 2. Né? Então você precisa primeiro crer no Deus Criador, para depois você crer no Deus Salvador. Né? Esse é um ponto fundamental que a gente ensina. Por trás, né, de tudo isso, né, nós estamos vivendo um contexto. Existe hoje assim, uma campanha muito forte, com grandes financiamentos, para fazer com que a palavra de Deus ela seja desacreditada, né? No seu aspecto de autoridade, no seu aspecto de infalibilidade, de inerrância e também de absoluto, né?
Porque se você desmistifica, como houve no movimento liberal, tirar o sobrenatural da Bíblia, né? Porque quando você lê Gênesis capítulo 1, né, e disse Deus, haja luz, e houve a luz, né? Só que quem disse isso foi Elohim, o Deus poderoso, aquele que tem o poder de criar todas as coisas do nada, né? Você vê, por exemplo, recentemente teve um pastor aqui que usou uma expressão, né, um colega nosso, né, que eu respeito e admiro muito, tem um ministério, que nós precisamos atualizar a Bíblia, né, na matéria, por exemplo, comportamental, ética do comportamento, para a gente aceitar determinados comportamentos que a Bíblia diz que são comportamentos equivocados, pecaminosos. Você vê isso, né, nessa questão do evoteísmo também? A raiz de todos os males. Quando você coloca a ciência, a filosofia, a teologia de homens com autoridade maior do que a palavra. Quando você deixa que as suas percepções científicas equivocadas, que é o darwinismo, Darwin, quando você deixa as suas percepções equivocadas de filosofias e teologias de homens, o marxismo, por exemplo, esses preconceitos seriam utilizados para interpretar a palavra. É um desastre total, a gente sabe disso. A palavra não é para ser interpretada com preconceitos, né, com conceitos de homens. Ela tem que falar por si só, não é assim, pastor? A exegese é assim, né? Aí você lê lá, porque em 6 dias... Quem fala é Deus, não é ninguém falando, né? É o próprio Deus, porque eu em 6 dias fiz os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Porque disse Deus, haja luz e houve luz. E eles falam assim, você precisa interpretar a palavra, mas não tem como interpretar. Ele fala assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. Porque Deus criou, o verbo, né, em hebraico, não é criar e criar pronto, não é lenta, gradual e sucessivamente. Bará. É o bará. É o bará da Bíblia. O bará é assim, fez e acabou, e pronto. Então é nesse Deus que a gente crê. Eu aprendi desde pequenininho na minha igreja, isso eu acho que também, né, pastor? A crer nesse Deus. Um Deus todo-poderoso que criou pelo poder da sua palavra. Jesus, quando esteve aqui, eu sempre uso esse exemplo, né? Lázaro, ele falou assim, Lázaro, sai para fora. O poder da palavra dele, Lázaro já cheirava mal, ele sai pronto, né, pastor? Não é assim? A mulher que vertia sangue toca em Cristo e ela imediatamente é curada. Aí Cristo vira e fala, senti que de mim saiu poder. É nesse poder que eu creio, é nesse Deus com poder que pela sua palavra disse, haja vida e houve vida. Haja o homem, façamos o homem. Ele fez, ele criou o homem. Não é? Só uma questão, quando a gente estuda hoje... Eu creio que se Darwin estivesse vivo hoje e ele fosse sabatinado por você e por cientistas do design inteligente, mas no próprio livro ele reconhece lá a fragilidade da sua, eu diria, das suas hipóteses, né? Eu não sei, eu sou uma pessoa de limitado conhecimento, de limitada compreensão, mas eu acho que precisa de mais fé para você acreditar no darwinismo do que você acreditar na Bíblia. O que você acha disso? Quer dizer, do ponto de vista a Bíblia em si, aí eu vou falar para você, quando os escritores escreveram a palavra de Deus, eles escreveram como uma revelação, né, para apresentar o plano de Deus da salvação. Quer dizer, eles não escreveram um compêndio sistemático de ciência. Mas todas as vezes que você estuda a ciência verdadeira e vai para a Bíblia, ela não se contradiz. Não se contradiz. Pelo contrário, confirma. Você poderia dar alguns exemplos científicos. Você é um pesquisador. Você falou aqui uma vez sobre a questão da própria construção da arca, do dilúvio, da estrutura do universo, né? Você usou até um termo aqui, que Deus ele é exibido, né? Exagerado. Exagerado. Conta pra gente, dê alguns exemplos, porque nós temos muita gente nos assistindo aqui agora, e gente que às vezes fica assim, encolhido, porque acha que crer na Bíblia, né? Defender os princípios da palavra de Deus, parece que não é científico, né? Você se sente num complexo, né, muito grande.
Então fala um pouco aí. Estava ansioso para falar aqui, né? Você ouviu, né, pastor? Que a nossa fé é plenamente racional. É diferente da fé do darwinismo, é da fé de Darwin. A nossa fé é alicerçada na razão. A nossa fé é firme fundamento. Estais sempre prontos para dar a razão da nossa fé. Então a nossa fé não é uma vã confiança. É uma fé alicerçada num Deus que se fez homem. É um Deus que esteve entre nós, andou sobre as águas, transformou a água em vinho, né? Ressuscitou a Lázaro, subiu aos céus. Ele esteve aqui, deu provas que ele era Deus, não é assim? É uma confiança plena. E a gente sabe também, né, que confiamos na Bíblia porque ele é um livro cheio de verdades científicas. Não podemos desqualificar a Bíblia como uma Bíblia que não tem a ciência. Que é isso, pastor? Quem disse que a Lua era menor que o Sol? A Bíblia. Ao homem olhando, a gente vê o mesmo tamanho, pastor. A Bíblia fala, criou o astro maior para governar o dia e o menor para governar a noite. A Bíblia já antecipou isso. Os astrônomos, não é? Contaram o número de estrelas no céu, falaram, olha, 5.627, né? Alguns anos atrás. A Bíblia fala assim, incontáveis são as estrelas, não o exército, não é? E ainda o exibido exagerado, né, fala que ele chama todas e conhece-as pelo seu nome. E ele faz chamada, elas respondem presente, não é assim, pastor? As verdades científicas da Bíblia, outro dia alguém falou assim, né, um evolucionista teísta, muito meu amigo, irmão, amo em Cristo, mas ele disse o seguinte, olha só, não podemos dizer, por exemplo, que aquele texto lá de... Segunda João, né, que fala assim, os elementos ardendo se desfarão. Acho que é em Pedro. Segunda Pedro, né? Não lembro mais. O senhor tem que saber os versículos de cor, pastor. Ele disse assim, os elementos ardendo se desfarão. Ou seja, você leu o texto em hebraico, significa... Ele tinha um entendimento de que os elementos poderiam ser desfeitos e liberar energia, que é uma descoberta científica muito recente. Os gregos acreditavam que o átomo era indivisível. Então, as verdades científicas, a gente tem uma fé alicerçada na razão. É diferente da fé do evolucionismo, que, eu brinco, né, que urso nadando de boca aberta virou baleia, né, que dino virou canário. É uma fé em milagres totalmente impossíveis e milagres sem santo. O problema é esse. E aí a gente fala assim, não, então vamos emprestar o nosso Deus para salvar esses milagres. Se eu emprestaria o seu, o meu eu não empresto, pastor. É interessante você ler lá em Jó, e também confirmado em Isaías, que Deus ele está sentado sobre as redondezas da terra, né? E tem outros detalhes muito interessantes, né, que aparecem, apesar da Bíblia não ter sido escrito com o objetivo científico, né? Eu creio que esse é um ponto, mas o conteúdo bíblico não nega a ciência. A ciência e o ensino da palavra de Deus, o conteúdo não se contradizem. Esse é um ponto que a gente precisa... Eu estou falando isso, tem muitos jovens, né? Nós estamos aqui perto da maior universidade da América Latina, que é a USP, aqui tá do nosso lado, e muitos jovens que aprendem a Bíblia, estudam Gênesis na escola dominical, às vezes eles vão para as universidades e nos primeiros anos, né, eles aderem, eles começam a admirar esses professores que são ateus, que negam a autoridade das Escrituras Sagradas, né? E muitos desses jovens, eles se afastam da fé, eles apostatam da fé. O que o senhor diria? O senhor é um professor, o senhor está hoje, tem 40 anos de experiência aí, é um cristão, e o senhor é um cientista assim, raiz, né? Porque assim, é um cientista caipira, né? Que fala a linguagem que todo mundo entende, com todo o seu conhecimento, com todo o seu embasamento, mas você consegue, de uma certa forma, transformar esse vocabulário científico de forma coloquial, que as pessoas podem entender. O que você tem para dizer para essa moçada que está nos assistindo aí agora? Moçada, um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima dele. Pasteur disse isso. Os grandes da ciência não são Dawkins, não é? Não é Francis Collins, que se tornou um cristão e não quis abandonar a sua ciência, não é? Ele é um evolucionista teísta. Os grandes da ciência é Pasteur, Planck, Maxwell,
J.J. Thomson, o pai da espectrometria de massas, disse que a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. Os ganhadores de prêmio Nobel, pastor, você acha que cientista bom é cientista ateu? Eu já dei uma palestra aqui na Pinheiros, né, sobre isso. Pastor, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel do passado e do presente eram homens que criam ou que creem em Deus, só 10% ateus. As grandes universidades no mundo foram criadas por homens que criam em Deus. A Reforma, a gente sabe muito bem disso, não é? A melhor universidade brasileira, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, homens que creem em Deus, criaram e dirigem essa universidade, a UNASP, a Unievangélica. Então, jovem, estar do lado da boa ciência não significa que você tem que abandonar o seu Deus. Pelo contrário, Deus é o autor e consumador da ciência. Deus dirige a ciência. Deus, inclusive, favorece os cristãos na ciência, né? 90% os judeus, pastor, é 0,2% da população. Eles ganharam 22% dos prêmios Nobel. Tem alguma coisa de sobrenatural disso ou não tem? Então, se você é um jovem e quer fazer ciência, saiba que os grandes da ciência sempre foram homens que foram e são homens que criam ou que creem em Deus. E se você quer ganhar um prêmio Nobel, porque todo cientista precisa querer ganhar um prêmio Nobel, se você é cristão, a sua chance é 9 vezes maior. Agora, sem sombra de dúvidas, hoje o ateísmo ele virou, tanto nas universidades também quanto no discurso, eu diria no discurso jornalístico, no discurso publicitário, nos vários discursos que nós temos na sociedade hoje, parece-me que esse negócio de ser ateu virou moda, né? Parece-me que as estatísticas estão mostrando aí que cresce o número de pessoas que se dizem eu sou ateu. Existe alguma explicação científica para o cara? Ou é burrice mesmo? Pastor, virou moda, né? Mas, jovem, avalie essa moda, né? É fashion, né? As meninas olham para os meninos e falam, nossa, ele virou ateu. Que coisinha linda, né, pastor? Não é assim? Gente, mas você é ateu, você vai ter que crer que Dino virou canário, que o urso nadando de boca aberta virou baleia, que o nada pegou nada para nada por nada e do nada fez o tudo. Ou então você vai ter que crer que, se você quer pôr Deus nesse processo, você vai ter que crer que um Deus todo-poderoso, subjugado às forças naturais, ao longo de milhões e milhões de anos, um processo desastrado, cruel, que guiou a evolução. Então você vai ter que crer nessa péssima ciência, nessa péssima teologia. Não faça isso. Esteja do lado dos grandes da ciência. Esteja do lado dos pais da ciência. O maior cientista brasileiro de todos os tempos, quem foi, pastor? César Lattes. Nenhum brasileiro ganhou o prêmio Nobel, mas o César Lattes deveria ter ganho 2 vezes. A gente tem um brasileiro que mereceu ganhar um prêmio Nobel por 2 vezes. O maior cientista brasileiro físico. E perguntaram para ele, o Jornal da Unicamp tem uma entrevista, César Lattes, você crê no Big Bang? Você crê na evolução? Ele falou, eu não dou bola para essas bobagens. Ele tinha uma Bíblia na entrevista, ele falou assim, olha, eu creio na Bíblia, eu creio em Gênesis 1 e 2, eu creio nesse Gênesis 1 e 2 literal. Então o maior físico brasileiro, o maior cientista brasileiro, merecedor de 2 prêmios Nobel, cria no relato bíblico. Por quê? Porque é boa ciência, com boa filosofia, com boa teologia. Tá bom, então o propósito hoje desse programa, né, é a gente mostrar que esse negócio de evoteísmo não serve para nós. Certo? Então há muitos intelectuais que se dizem cristãos hoje, né, dentro das igrejas, professores de seminários, professores de escola dominical, ensinando o evoteísmo, que é o quê? A junção do Deus Criador com o evolucionismo. Né? E eu queria que você, nós estamos já na reta final do programa, que você reforçasse isso, dos perigos que o evoteísmo, talvez eu esteja sendo repetitivo, mas talvez tenha muita gente que está chegando agora, mas o nosso foco é combater o evoteísmo, certo? Nós estamos extremamente preocupados, né, porque eu estava, até dando um exemplo agora, né, nós estamos plantando uma igreja lá na Itália, na região de Florença, que é o berço da Renascença,
E conversando com o obreiro missionário que está lá, na cidade de Pistoia, o sistema de educação hoje oficial da Itália abraçou o evoteísmo, certo? Com o apoio da Igreja Católica Apostólica Romana. Então eles estão ensinando para as crianças italianas que Deus criou todas as coisas através do processo darwinista, do processo de evolução. Então, isso é uma coisa que está tomando conta do mundo. E a nossa grande preocupação são as novas gerações, né? A preocupação é do seu filho, que vai hoje, além de enfrentar a teologia de gênero, além de enfrentar, né, todas essas loucuras que estão sendo ensinadas, né, do ponto de vista do marxismo cultural, nós temos que enfrentar esse problema seríssimo, que é justamente a destruição da autoridade dos absolutos da palavra de Deus. Então, professor, fala para a turma aí. Pessoal, olha, Darwin e Deus, amigos ou adversários, ou inimigos? Inimigos. Pastor, não há nenhuma possibilidade de você achar que Darwin é amigo de Deus. Darwin, quando ele ia à igreja, ele era cristão. Mas quando sua filha, aos 12 anos, a filha favorita de Darwin, morre, ele rompe com Deus, ele retira Deus da sua vida. Ele passa agora a apoiar um processo em que Deus não tem lugar. Darwin matou Deus na sua ciência e na sua teologia. E as ideias de Darwin passam a influenciar a nossa sociedade com consequências nefastas. Como um cristão piedoso pode se associar a essa teoria? As consequências são nefastas. Eu tenho uma palestra que falou o legado de Darwin e do darwinismo à nossa sociedade. Nefastas. O racismo passa a ter agora, à luz de Darwin, um fundamento científico. A gente está falando tanto de racismo nesses últimos dias, né, com os problemas todos que ocorreram. O racismo ganhou a fundamentação e um alicerce científico com o darwinismo. Nos Estados Unidos, negros foram colocados em zoológicos junto com chimpanzés para o display da evolução, pastor. Tem um livro que chama Biologia do Estupro, explicando à luz de Darwin que um estuprador, na realidade, ele está tentando preservar a sua espécie. E as consequências nefastas para os valores cristãos, que são totalmente corrompidos com o darwinismo. Como que um cristão piedoso pode se associar a uma teoria científica que corrompe os valores do cristianismo? Então, a nossa sociedade, a gente vê essas consequências claríssimas. O aborto é um mero aglomerado de moléculas. Então, qual é o problema de aborto? O suicídio, não, a valorização do animal. As pessoas não têm mais filhos, né, pastor? Ela adota os cachorros, não é? Eu ando aqui pelas ruas de São Paulo, tem pessoas que têm o cachorrinho do lado. E as mulheres querem dar o dinheiro para alimentar o cachorro, não a pessoa que tem o seu dono. Então, as consequências do darwinismo, a eugenia de Hitler foi baseada no darwinismo. Sabe o que o Hitler pensava, pastor? Olha só, a evolução estava seguindo seu curso e estava eliminando o mais fraco. Mas o homem adquire consciência, e nessa consciência ele cria a religião. Olha, essa é a luz do darwinismo e da eugenia de Hitler. Ele adquire consciência, cria a religião, e com a religião ele passa a ter compaixão do mais fraco e está preservando o mais fraco. Então agora nós temos que ajudar a evolução, eliminando o mais fraco. E olha só, como é que a gente pode se associar a uma teoria assim? Não tem como. E uma péssima ciência, pior que péssima ciência. As consequências foram nefastas de uma ciência equivocada. Hoje a gente sabe, pelo design inteligente, pelas evidências mais recentes, que um ser de extrema sabedoria criou o universo, criou a vida e os fez prontos. Parece que a Terra é jovem até, inclusive, né, pastor? E como é que nós vamos se associar com uma péssima ciência, com uma péssima filosofia, com uma péssima teologia, porque nós temos que corromper os atributos de Deus, e com uma teoria que teve consequências nefastas para a nossa sociedade, está relativando a nossa palavra, Gênesis já não tem mais autoridade. Se Gênesis não tem autoridade, todo o resto da Bíblia pode ser relativado, pode ser atualizado, pode ser contextualizado. É nisso que a gente ama os evolucionistas teístas, eu amo a todos eles.
Mas eu peço a Deus que Ele ilumine a todos eles e veja o mal que eles estão causando à igreja e à sociedade. Muito obrigado, professor. Eu agradeço. Eu acho que eu quero ouvir a sua opinião. Você que está nos assistindo, manda aí as suas sugestões. A nossa ideia é continuar esse tema, né, por mais algumas semanas. Eu creio que nós podemos desenvolver um debate muito interessante, muito importante para a vida da igreja e para as novas gerações. Uma das coisas que me encanta quando você trata da verdadeira ciência é que toda pesquisa científica ela deve ter uma relevância social. A ciência não a serviço da política, não a serviço do discurso, mas a serviço do homem no sentido de melhorar a condição do homem. E eu creio que o que Deus quer, né, e Ele que é o Pai da ciência, Ele é que é o Pai da sabedoria, quando Ele nos ajuda na nossa humildade, mas também no nosso esforço de pesquisa científica, o objetivo sempre é abençoar o homem, né? É trazer o homem para mais perto de Deus, é para valorizar essa questão da imagem e da semelhança que o homem carrega de Deus. E o que eu vejo nessas teorias, principalmente do evolucionismo, é o contrário, né? Como você bem colocou aqui. As suas últimas considerações para a gente encerrar o programa. E muito obrigado, professor. Você é um cara extremamente ocupado, mas tem uma notícia boa, ele agora é membro aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e ele vai ter aqui o programa, né? Nós vamos bolar. Se Deus quiser, a partir de janeiro, fevereiro, nós estamos lançando aqui esse programa semanal. Pastor, doutor Arival, eu descobri que ele tem doutorado, gente, que maravilha. É um homem... o que eu queria dizer a todos vocês, né? Nós temos uma fé plenamente racional, cremos num Deus racional. A percepção de que Deus fez pronto, pelo poder da sua palavra, que Adão e Eva e o paraíso são literais, que Gênesis 1 e 2 é um relato técnico, fidedigno, é um relato que descreve as etapas de criação. Que isso é uma verdade, se confirma hoje pela boa ciência. A nossa fé é alicerçada na boa ciência, na boa filosofia e na boa teologia. Não faz nenhum sentido um Deus todo-poderoso, né, pastor, onipotente, onipresente, onisciente, exibido e exagerado, ter que usar um processo desastrado ao longo de milhões e milhões de anos, deixando formas transicionais no registro fóssil que não existem, não é? É o Deus que fez pelo poder da sua palavra. Ele falou e aconteceu. Ele deixou isso muito claro. Gênesis fala isso. E as evidências hoje são claríssimas. Esse livro também, pastor, diz o seguinte, olha, as formas de vida se adaptam, se modificam, sim, mas ao nível de família. Ou seja, caninos, um casal original de caninos foi colocado nesse planeta. Deu origem a lobos, raposas, coiotes, felinos. A gente sabe disso hoje. A Bíblia repete toda vez, né? A gente fica falando, por que ele se deu ao trabalho, né? O autor fala assim, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. A gente sabe hoje que a espécie da Bíblia é a família da biologia hoje. Então Deus fez pronto pelo poder da sua palavra e a nossa fé é alicerçada na boa ciência, na boa filosofia e na boa teologia. O que eu queria dizer é isso, o que eu não posso admitir é que uma fé baseada na boa ciência, na boa filosofia e na boa teologia seja corrompida. Com péssima ciência, com péssima filosofia e com a péssima teologia do evolucionismo teísta. Por isso que eu não acho que essa é uma opção para o jovem cristão, não é. Fuja dessa armadilha. Você poderia deixar... Nós vamos colocar o endereço aqui. Ele é responsável pelo trabalho do Discovery lá no Mackenzie. E nós temos também o site do Design Inteligente. Está aparecendo aí na tela, tdibrasil.com. Entre lá, se inscreva, faça a sua assinatura e acompanhe as pesquisas, o trabalho que está sendo feito pelo professor Marcos Eber. Muito obrigado, professor. Um privilégio muito grande, uma honra tê-lo aqui conosco. E com certeza você é da casa e você vai assumir o programa, se Deus quiser, a partir do próximo ano. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe sua vida. Uma boa semana.